Começando a coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Kleber Gaúcho e hoje também com a presença do gestor de futebol Douglas Pimenta, eu queria começar passando a palavra para o Douglas para comentar um pouco sobre esse resultado de hoje. Boa noite. Resultado triste, né? Mas uma história de jogo que nos deixa muito frustrado pela situação que estava. E apesar desta derrota, nós temos os nossos pontos positivos, as nossas análises, as análises técnicas que o Kleber depois pode responder melhor. Mas pela história do jogo, um primeiro tempo talvez não muito favorável, um poder de reação surpreendente, né? Que mostra a capacidade de uma equipe em formação, uma equipe nova, uma equipe jovem e que infelizmente a gente não conseguiu segurar o placar de vitória, né? Mas eu acredito que isso faz parte, né? A equipe adversária também a gente tem que reconhecer que é a 4ª vitória consecutiva e em cima do que mostramos no jogo, eu acredito perfeitamente que nós continuamos na briga. É triste até falar agora, depois do jogo, né? O fator emocional ainda muito presente na gente, mas ao mesmo tempo temos muita razão aqui dentro para poder tirar alguns pontos positivos e saber que isso é o futebol e a gente aprende no momento desse. Dando sequência na coletiva, então, queria que o Kleber comentasse o resultado e depois a gente passa para as perguntas da imprensa, tá? Na realidade, o resultado que desagrada a todos, né? E sem exceção, né? Logicamente só agrada ao adversário, seu torcedor. Nós sabíamos da dificuldade que íamos encontrar em relação ao adversário. Logicamente que não esperávamos também tanto uma situação de tomar 2 gols de praticamente de bola parada, né? Na origem de bola parada, no primeiro tempo, onde a gente com menos de 1 minuto já teve a chance de sair na frente no marcador, acabamos pecando, né? E ali poderia já mudar um pouco o panorama do jogo. E dentro disso, buscar uma reação, né? Um início muito forte na segunda etapa, até antes dos 15 minutos da segunda etapa, onde a equipe se desdobrou ao máximo para correr o dobrado, né? Para tentar reverter a situação e conseguiu reverter com muito empenho, muita luta, né? Infelizmente, ao final a gente não conseguiu manter o resultado, né? Acabou até tomando o empate e o 4º gol da equipe do DB, né? Justamente em cima de algumas situações na qual a gente já pontua em algumas vezes aqui. E a gente sabe que a nossa equipe é uma equipe que, em formação, como o Douglas mesmo falou, né? Nós estamos lapidando alguns atletas ainda, dando lastro, enfim, esses atletas, eles, em algumas situações, eles oscilam, né? Porque são atletas que ainda não têm muita minutagem em jogos tão competitivos, e isso faz parte. Nós estamos dentro do processo, né, em relação a tudo isso. A gente sabe da chateação do torcedor, da frustração, a gente entende também porque a gente fica muito mais até do que o torcedor, porque esse é o nosso trabalho, mas a gente entende também por aquilo que nós passamos aqui, né? Nós estamos com 2 meses e alguma coisa de trabalho, foi a nossa primeira derrota aqui, né, com esse grupo, né? Esse grupo já demonstrou condições em outras situações e não é uma derrota que vai nos abalar para dar seguimento no trabalho. Logicamente que a tristeza ela existe, o luto ele vai permanecer por algum tempo, depois a gente tem que né, já se preparar para o próximo compromisso. E como eu frisei anteriormente, né, infelizmente uma hora essa derrota ia chegar no nosso trabalho, ela chegou agora triste porque ainda é na frente do nosso torcedor, que é pior ainda, né? E isso é um fator que complica mais, até no estado anímico dos atletas, mas
o processo é esse e a gente vai dar continuidade no nosso trabalho. Pergunta do Luiz Tarantini, da Rádio Difusora. Kleber, mais uma vez a determinação e aplicação dos atletas foi evidente e até proporcionou uma virada fantástica, mas mais uma vez também as falhas defensivas levaram à derrota. Um pouco mais de tempo para treinar veio em boa hora? Com esse intervalo que vai ter agora. Não, ajuda, mas a gente sabe que a coisa não funciona muito assim no instalar de dedo, a gente vai resolver a coisa em 1 semana, 2 semanas. É o que eu falei anteriormente, é lastro para os atletas têm que ter minutagem, eles vão, infelizmente, amadurecer jogando, né? Os erros, infelizmente, eles acontecem, até no sentido individual, que vem o que nos preocupa um pouco, e a gente busca corrigi-los e orientar os atletas, mas é aquela situação do futebol, né, onde que muitas vezes o atleta ainda por não ter uma rodagem tão grande assim, acaba pecando, oscilando em algumas situações, né? E dentro disso que a gente tem que ter o discernimento aqui, né, cabeça boa para saber conduzir o trabalho, para saber dar continuidade e não fazendo terra arrasada de uma situação dessa, apesar da derrota, né? Apesar dessa condição na qual nós estamos hoje, né, com uma derrota dentro de casa. Caio Vinícius, da Rádio Piramundo. Qual foi a conversa para a mudança no segundo tempo e o que está faltando para os minutos finais? Na realidade, a conversa foi de tentar resgatar, né, como eu falei anteriormente, o estado anímico dos atletas, passar algumas orientações em relação a algumas coisas que estavam acontecendo da parte tática, fazer com que os atletas acreditassem numa reação, né, porque já haviam feito isso anteriormente. Em relação ao segurar, assim, são situações diferentes, né? Um exemplo, nos 2 jogos anteriores dentro de casa nós tivemos o comando do jogo, o controle do jogo. E logicamente pecamos em alguma situação, principalmente na situação defensiva, onde que levou os gols dos adversários. E dentro disso a gente já fez uma análise e fez um trabalho todo em cima disso. Esse jogo hoje foi um pouco diferente em relação à equipe adversária também, porque é uma equipe que gosta de controlar o jogo, tem uma ótima qualidade técnica, né? Uma equipe que consegue botar força ofensiva em cima da equipe adversária. Nos minutos finais ali eles botavam jogadores flutuando no ataque a todo momento, né? Onde que a gente sabia que ia acontecer, a gente tentou tomar as precauções ali. O que faltou para nós, na realidade, até quando o jogo estava 3-2, é uma saída melhor da nossa equipe na hora que tinha posse de bola, ou seja, acertar o contra-ataque, acertar a transição, né? E isso faltou. Eu acho que, se eu não me engano, até antes de acontecer o 4º gol deles, nós podíamos ter feito o gol, que eu acho que foi o Lanzarini, que pegou e saiu driblando e foi dar um passe para o Enzo, acabou não colocando a bola legal no Enzo, senão o Enzo ia sair na cara do goleiro, do Oliveira deles, e ali nós poderíamos fazer o 4º, né, em vez de nós tomarmos o 4º. Então, situações que acontecem, nós não fizemos o gol lá, acabamos tomando, poderia ser uma situação diferente, né, e é oscilação que a gente tem que tentar amadurecer esses atletas na condição de treinamento, na condição de orientação, né, seja ela na situação visual, que a gente faz sempre com vídeos para que o atleta consiga entender e perceber bem, e de uma maneira geral não há muito o que se fazer, não há outra coisa que se fazer, torcer para que eles possam entender, compreender, assimilar e fazer melhor na próxima vez. Pergunta do Ricardo Baby, da Gazeta. 2 jogos na sequência em casa e o 15 perde 5 pontos com uma derrota e um empate. Isso força a conseguir pontos fora. Começa a ficar ameaçada a classificação para a segunda fase? Eu acho que ameaçada a classificação, tirando do Esportivo Brasil, está para todo mundo, né? Na realidade, a gente entrou numa competição onde que a gente sabe que o funil é muito estreito por conta de ter 2 vagas só para cada chave.
E nós estamos na briga com as outras equipes. O Desportivo Brasil é um caso à parte, porque é a melhor equipe do Grupo 2, né? Isso é demonstrado com pontos até. É uma equipe que invicta, né? Nós também estávamos invictos, que é um fator positivo, né? Até então, temos que enaltecer isso, por isso que eu falo que não dá para se fazer terra arrasada. Estamos sentindo pela situação de pontos, né? Que a gente perdeu ao longo do percurso aí. Os jogos fora de casa muitas vezes nos dão uma condição melhor, e eu volto a falar, os jogos nossos anteriores dentro de casa, a nossa equipe foi propositiva, a nossa equipe que jogou em cima do adversário, e os adversários jogaram de uma forma reativa, né, se preservando, enfim, muitas vezes nessa condição, tirando a situação do Desportivo Brasil, que é uma outra forma de jogar. Mas muitas vezes o jogo fora propicia até um pouco melhor o nosso jogo, porque as equipes também têm que nos agredir um pouco mais. E Douglas, só para finalizar, queria que você falasse um pouquinho, né? Já ao longo aí do campeonato, já são 11 atletas, né, da base que tiveram as oportunidades. Queria que você fizesse um pouquinho aí do balanço, né, desses garotos, incluindo o Enzo hoje, que foi o autor do primeiro gol. Olha, primeiramente eu tenho que agradecer o trabalho que o Kleber vem realizando, utilizando esses atletas sem medo de expô-los. Isso é um pedido geral do próprio torcedor piracicabano, que ao longo dos anos sempre tem falado por que não deixar os meninos da base jogar uma Copa Paulista. E eles estão aí. O Kleber mencionou muito bem que são momentos de aprendizagem, momentos que eles podem oscilar, mas nós não podemos responsabilizá-los, muito pelo contrário, porque nós somos uma equipe, né? Mas eles estão demonstrando que tem capacidade, eu acho mais importante isso, como você citou, são 11 atletas, não são poucos, né? Praticamente mais da metade do grupo formado por atletas da casa, e levando as considerações que nós estamos perdendo atletas que poderiam estar jogando e tiveram as lesões também, nós já estamos sofrendo isso, que é o caso do Igor e do Samuel. E eu acredito que o balanço é positivo. O que nos deixa frustrado é a história do jogo, né? O poder de reação que nós tivemos, e você misturar uma análise dessa, levando-se em consideração que é uma derrota em casa, é um peso muito grande, a gente não pode esconder isso, mas a história do jogo mostra que o time tem poder de reação, o time, apesar de novo, fez o que deveria ser feito. Estava com alguns torcedores assistindo o jogo na arquibancada, e a análise o que vocês fizeram, o que o Kleber fez no intervalo para virar o jogo assim, de uma forma tão gratificante, alegre, positiva, né? E infelizmente o peso talvez de você ter uma equipe mais madura, uma equipe que já vem treinando há mais tempo, que já vem formada há mais tempo, que é o Desportivo Brasil, e agora numa competição que é um fechamento de ano aí de calendário, eles estão à frente, até que os resultados mostram isso. Mas eu acredito fielmente que a nossa equipe vai chegar. A nossa equipe, como eu falei, ela está em construção, e esse poder que esses jovens estão colocando na equipe, ele é muito positivo, e a gente tem que saber conduzir da melhor maneira possível. Eu acho que o Kleber colocou muito bem, que não é terra arrasada. A gente sente muito pela derrota em casa, isso a gente reconhece que é um fator que, independente de quem estiver jogando, sabe da responsabilidade que é vestir o peso da camisa que exista, a responsabilidade de estar colocando esses jovens a toda a prova, e eles estão correspondendo, mas isso é um processo que amadurece e com certeza nos dá consistência futuramente do clube estar sendo melhor estruturado. O clube também passa, nesse momento, por uma dificuldade que a gente tem que saber administrar, né? E tudo isso faz com que a gente passe por esse momento. Então é um fato que não tem como fugir. A gente tem que
ter ciência que esse processo é o processo que o 15 tem que passar.